Então, vamos lá, galera. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o passo a passo que vai te ajudar a montar a sua carta convite, destacando aquilo que deve ser checado antes de enviar a mesma para o mercado, tá certo? O objetivo é dar o máximo de informações, orientações possíveis aos proponentes, tá? Quanto às regras, procedimentos que devem ser observados e cumpridos, e também para auxiliar na elaboração das suas propostas técnicas e comerciais, né? Então, este é um passo importante para você justamente obter mais informações sobre as proponentes, que vão auxiliar também na avaliação das suas propostas, para que você consiga ter mais clareza, né, quando for montar a sua estratégia de negociação e contratar uma empresa, né, que participou desse bid. Então, assim, o mais importante é que você tenha o máximo de informação que devem ser colocadas ali na carta convite, justamente para você se antecipar e já começar a se planejar, planejar sua estratégia. Então, tem alguns itens que são importantíssimos para que você colha essas informações antecipadamente e consiga, enfim, fazer a sua da melhor maneira e obtendo os resultados que você espera para a sua empresa, ok? Algumas pessoas podem achar que montar uma carta convite não tem tanta interferência assim sobre a estratégia de negociação, mas tem muita, porque as informações obtidas do seu fornecedor, no momento em que você envia a carta convite, ou seja, a partir do momento que ele vai ler essa carta convite, essas informações são cruciais para que você possa definir a melhor estratégia de negócio para vocês de como isso é possível, tá certo? Então, vamos lá. Então, quais são os atalhos, né? Quais são as orientações, quais são as dicas, as primeiras dicas aí que eu posso passar para vocês em relação à elaboração de uma carta convite. Primeiro, o mais básico de tudo é você definir o objeto, né, da sua contratação. Definir de forma clara e objetiva. Eu falei isso ontem no memorial descritivo. Na carta convite também tem que estar alinhado com o que está descrito no memorial descritivo. Então, praticamente, você vai pegar a mesma informação que está lá no memorial descritivo e vai transcrever para a sua carta convite. Não pode colocar objetos diferentes, tá? Isso daí tem interferência, sim, e tem que estar alinhado. Antes, quando eu falei ontem do memorial descritivo, esse objeto ele tem que estar alinhado com, de fato, o que o usuário, o seu cliente interno, deseja contratar. Tá? Então, quando você vai colocar essa informação na carta convite, é onde ele vai enxergar essa mensagem logo de cara, quando ele bater o olho na carta convite, a primeira informação que ele vai ver é sobre o que aquela carta convite está sendo solicitada, tá? Para que serviço ela está sendo solicitada, tá bom? Então, primeiro, o objeto tem que estar alinhado com o memorial descritivo, né? O segundo item é justamente o local onde o serviço será executado, e aí é o endereço físico mesmo. Ontem eu falei no memorial descritivo para vocês que tem aquela questão de local onde exatamente o serviço vai ser executado, se é uma área classificada, se é um ambiente confinado, serviço em altura. Aqui não, aqui é simplesmente realmente o local, o endereço onde o serviço vai ser executado. Isso daí é importante também, porque ele precisa saber para onde ele vai mobilizar os recursos dele, a distância, enfim, para poder compor o preço dele com base nessas informações. Não adianta você colocar uma carta convite e não dizer para onde vai ser executado, tá certo? Os dados do comprador responsável, é importante que você linke também algumas informações com relação a quem está responsável pelo envio daquela carta convite. Então, os dados do comprador, né, a pessoa que está soltando a carta convite, o nome, o e-mail, o telefone, para que ele possa entrar em contato e tirar dúvidas a respeito da carta convite. Lembra que essas informações do comprador é para tirar dúvidas sobre a carta convite em si, e não sobre eventuais esclarecimentos técnicos que o fornecedor tenha em relação àquele serviço que está sendo cotado, tá certo? Esses esclarecimentos técnicos, claro, a fonte de entrada, né, o canal de comunicação dele vai ser com o comprador, mas o comprador ele vai passar essas informações para a área técnica que vai fazer a análise dessas perguntas, desses questionamentos,
vai responder e vai devolver ao comprador para que ele possa divulgar para todas as empresas que estão participando daquele bid, tá certo? Então, as informações do comprador são importantes para isso. Definir também o horário e a data de entrega, de envio das propostas que vão ser apresentadas. Tá? Então, tem que deixar bem claro lá quando é que ele tem que entregar, até quando ele tem que entregar, e o horário já determinado para que isso aconteça. Isso é importantíssimo que o fornecedor siga à risca essas datas. Quando a carta convite é enviada ao mercado com um prazo suficiente para que o fornecedor possa realmente levantar todas as informações, cotar seus preços também com seus fornecedores, né, que vão auxiliá-lo nesse processo. E aí, o prazo tem que ser factível, né? Então, assim, muitas vezes é possível que haja também contratações com serviços que foram solicitados para você, comprador, com uma urgência, com uma certa urgência, com um prazo muito curto, e esses prazos não são ideais, né, para você fazer uma boa negociação, para você fazer uma boa cotação, porque são dados muito curtos e o fornecedor, muitas vezes, eles pecam pelo excesso. Então, se vocês dão um prazo muito curto ao fornecedor para responder uma carta convite, ele vai responder, ele vai fazer a cotação de uma maneira muito rápida, vai pegar os valores que ele tem, não faz o levantamento adequado, e até de acordo com o que está, respeitando o que está lá no memorial descritivo, ele não vai fazer isso de forma adequada, e vai acabar colocando o que eu chamo de spread. O spread é aquele percentual a mais que ele vai jogar, aquela gordura a mais que ele vai jogar no preço, justamente para se precaver contra algum tipo de item que ele eventualmente tem esquecido de colocar ali na proposta dele. Então, é sempre interessante que, quando você for montar uma carta convite, você tente negociar com o seu cliente interno um prazo razoável para que os fornecedores, né, que vão participar daquela concorrência, eles consigam responder dentro do tempo adequado para você, tá certo? Então, isso daí é uma dica super importante aí para vocês. Então, tem que ter a data e o horário de entrega adequados aí para entrega dessas propostas. Também definir o tipo de precificação. Lembra que lá no memorial descritivo eu falei, olha, a gente tem que saber aqui de que forma o usuário, o cliente interno, ele vai querer medir esses serviços. Então, lá você detalha mais um pouco, você anexa uma planilha de composição de custo, você não, o cliente interno, anexa uma planilha de composição de custo, né, de uma forma de formação de preço, uma planilha de formação de preço, e aqui não, na carta convite você já vai dizendo qual é o tipo de planilha a ser preenchido, né, e informar que ele também faz parte como anexo dessa carta convite ou do memorial descritivo, se for o caso, tá certo? Se também haverá necessidade de uma visita técnica, a informação importante, você deve colocar na carta convite, se haverá necessidade de uma visita técnica para conhecer o ambiente, conhecer o local onde vai ser executado o serviço, né, as condições, para que ele possa ter uma visão realmente daquilo que vai ser, daquele serviço que vai ser prestado, tá certo? E até ter ideia de acessos e outros recursos que ele eventualmente vai precisar para poder estar executando aquele serviço. Então, é sempre interessante você verificar realmente se vai haver ou não a necessidade da visita técnica. Tem determinados serviços que são consultorias, algumas coisas mais específicas, e que eventualmente não precisam uma visita técnica com a documentação que foi enviada pelo seu cliente interno, ele já tem informação suficiente para poder precificar aquele serviço, né? Mas, eventualmente, quando é um serviço diário, um serviço de campo, alguma coisa nesse sentido, aí, eventualmente, precisa, sim, de colocar essas informações dentro da carta convite para que ele possa se orientar, tá certo? Então, nesse caso, no direcionamento da visita técnica, tem que estar informando lá, claro, qual é o local de visita, quais são as condições. O cliente interno, ele vai apresentar aos proponentes o local, as informações necessárias, mas é sempre bom você alinhar com o seu cliente interno que, na hora que ele estiver mostrando o local onde vai ser executado o serviço, né, as condições onde vai ser executado aquele serviço, que esteja bem claro de que qualquer dúvida que ele tenha com relação
aquela visita, algum item interessante que ele observou ali, não estava descrito apropriadamente no memorial descritivo, que ele observou na hora da visita, mas não estava descrito no memorial descritivo de forma adequada, então é importante que ele verifique também se, no momento que ele está realizando a visita técnica, ele tem que estar ciente dos recursos que ele vai precisar e qualquer dúvida que ele tiver durante a visita técnica, seria interessante que ele formalizasse isso por e-mail, tá? Para que fosse orientado para todas as proponentes sobre aquelas dúvidas que foram surgindo ao longo da visita técnica. Isso é importante, porque mantém todo mundo na mesma página. De repente, aquela informação não estava no memorial descritivo, não estava na carta convite, um dos proponentes identificou aquela situação ali em campo, no momento da visita, e não faz sentido somente ele ter acesso àquela resposta. Então, o ideal é que aquele questionamento seja formalizado por e-mail e direcionado para todos os proponentes, para que todos os proponentes estejam na mesma página, tá certo? Então, é isso aí. Vamos lá. Próximo item. Aí a gente passa agora para o conteúdo da proposta. Mas antes até, eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos EPIs, né? Seria interessante também, na visita técnica, se houver alguma necessidade de uso de algum EPI, seja básico ou especial, a depender da região onde está sendo, e ele precisa de algum EPI, seria interessante também você sinalizar já na carta convite que, para fazer a visita técnica, é necessário que ele porte aqueles EPIs, e quais são as especificações desses EPIs, para que ele não venha como se ele estivesse indo uma visita ao shopping, né? Então, às vezes, muitos fornecedores vão lá, às vezes, a gente que trabalha em área industrial, a gente sabe, né? Porque às vezes o cara vai lá, todo social e tal, e não pode usar determinados tipos de traje para entrar numa área industrial, né, sapato social, ou tênis, ou qualquer coisa assim nesse sentido. Não, tem que ser uma bota, tem que ter o capacete, tem que ter um óculos de segurança, enfim, a depender do nível de risco que tem aquele ambiente, tem que ter uma máscara de fuga. Então, é importante que essas informações estejam claras na carta convite, que para ele realizar aquela visita técnica, ele vai precisar portar esses EPIs, ele vai precisar vir vestido adequadamente para acessar um ambiente industrial, se for o caso dessa sua concorrência, tá certo? E aí eu parto para o conteúdo da carta convite. Dentro do conteúdo da carta convite, eu primeiro gosto de colocar algumas informações que eu considero cruciais, eu vou explicar por quê, para que o fornecedor informe para você esses itens aí, no momento que ele vai apresentar a proposta. E isso daí eu vou explicar para vocês qual é a importância de cada um desses itens. Parece bobagem, parece que, poxa, tá pedindo coisa demais, mas não. Tem um porquê, tem uma justificativa por que a gente solicita esses itens, tá? E eu vou passar item a item desse e vou explicar o porquê que eu solicito essa informação, tá? Primeiro item aqui tem ele apresentar uma carta em que ele tem pleno conhecimento e concordância de todas as condições que estão previstas naquela carta convite e em seus anexos. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Ele tem que passar uma carta com essa concordância. Nessa mesma carta, pode estar sendo incluído também a aceitação quanto a prazo de validade da proposta, que você já pode propor para ele. Por exemplo, eu coloco geralmente 60 dias de validade da proposta, porque eu preciso de um tempo para poder fazer a análise, pode passar. Então, se ele coloca 15 dias de validade, 30 dias de validade, pode passar esse tempo, eu tenho que fazer renovação de proposta, enfim. Para não ter esse trabalho, aí eu já coloco também o prazo de 60 dias para a validade da proposta, né? Isso daí é o que eu faço nos meus processos, mas vocês estipulam o prazo que vocês se sintam mais confortáveis, tá certo? Outro item que pode estar dentro dessa mesma carta é se ele pretende subcontratar algum tipo de serviço e quem são esses subcontratados, quem serão esses subcontratados. Então, é interessante que, no momento que ele for redigir essa cartinha, ele dizer, olha, sim, eu vou subcontratar algum tipo de serviço. Tipo, ele vai fazer um serviço em altura, ele vai precisar de um guindaste ou de uma plataforma elevatória, tá? Então, se isso estiver definido no memorial descritivo como responsabilidade da contratada, ele tem que dizer se ele vai subcontratar esses equipamentos,
né, através de uma outra empresa, ou se ele vai fornecer por conta própria. Se ele for subcontratar, ele tem que informar quem são os fornecedores. Por quê? Porque tem questões de acesso, então tem questões de responsabilidade dentro da área, aquela responsabilidade sobre aquele terceiro, ou seja, daquele quarteirizado, é do seu terceiro, da sua terceirizada. Então, você precisa ter essas informações de quais são essas empresas para até poder orientá-las e passar todas as recomendações, normas e procedimentos para que eles acessem com as mesmas responsabilidades da sua empresa contratada. Só que a responsabilidade principal sobre esses terceiros seriam da empresa que está sendo contratada, tá certo? Então, é interessante a gente estar solicitando também essa informação durante a carta convite, tá? Então, normalmente, a cartinha, eu coloco, ele tem que informar que ele tem pleno conhecimento das condições e concordância com as disposições da carta convite e dos anexos, aceita o prazo de validade de 60 dias, quem são os subcontratados, se ele vai subcontratar e quem serão esses subcontratados, e ainda, quais são os principais clientes com o respectivo contato, nome e telefone. Alguns clientes que, eventualmente, ele tenha executado um serviço similar àquele que ele vai prestar para você. Então, seria interessante ele fornecer essas referências, né? Nome, telefone de contato, para que você possa fazer o contato com esses clientes, né? Com essas empresas e pegar a referência aí, como é que foi o serviço e tal. Isso demonstra a transparência da empresa, de que a empresa não tem nada a esconder, de que o serviço realmente foi prestado da melhor maneira possível. Se ele fornece essa informação para você de bom grado, já é um gesto de boa vontade e já é um gesto de transparência. Poxa, eu não tenho nada a esconder, meu serviço realmente é de qualidade, eu confio e eu posso fornecer aqui os dados dos meus clientes, que ele pode entrar em contato e eu tenho certeza que não vai ter nada que desabone o serviço que eu executei nessas outras empresas. Então, é interessante que você já coloque também a necessidade dele informar quem são os clientes dele e com contato, nome e telefone, para que, eventualmente, você, o próprio usuário técnico, o cliente interno, possa fazer esse contato e saber mais detalhes sobre o serviço que ele prestou, não sobre exatamente detalhes do serviço, mas como foi o serviço, o andamento do serviço, se correu tudo bem, se foi dentro do prazo, enfim, se a empresa obedeceu todos os critérios de segurança, enfim, são informações mais técnicas, mais pontuais sobre a execução daquele serviço, tá certo? Então, isso é importante também. Outra coisa que eu peço que ele informe nessa cartinha é qual é o sindicato em que os seus empregados estão vinculados. Isso é importante porque no momento em que você recebe as propostas e você ainda não vai fazer a avaliação comercial, você pode começar a tabular os preços, mas você ainda não vai fazer a avaliação porque você depende de uma resposta do parecer técnico da área solicitante, ou seja, do seu cliente interno. Então, enquanto a sua área técnica não responde dizendo quais foram as empresas classificadas tecnicamente no processo, né, você não pode seguir adiante com a parte comercial. Enquanto isso, claro que você tem 1.000 outras atividades, mas esse daí é um item que eu considero importante. Por quê? Porque vai te ajudar a definir sua estratégia de negociação no momento de sentar para conversar. Lembra que eu falei no memorial descritivo que é importante você entender a necessidade do seu cliente e conhecer bem, e conhecer o serviço que você está contratando? Não precisa conhecer a fundo, mas conhecer o básico necessário para que você possa conversar com o seu fornecedor e ele entenda que você está ciente do qual é o serviço, quais são os riscos, quais são os impactos, quais são os recursos que estão sendo utilizados. E nesse caso aqui, o objetivo é outro. Quando você pede a questão do sindicato da categoria, é para você começar a fazer uma simulação dos custos que ele vai ter. Porque se for uma contratação, por exemplo, essencialmente de mão de obra, em que você vai ter pessoas com funções tipo caldeireiro, soldador, eletricista, instrumentista e tal, que normalmente são vinculados a um mesmo sindicato, você sabendo qual é esse sindicato, você vai saber quais são as regras, qual é a faixa salarial, qual é o percentual de horas extras que estão previstas, de adicional noturno, se tem alguma diferenciação em relação à CLT, enfim, você vai ter informações para você simular a formação de preço e na hora que você for negociar com o seu fornecedor, você já tem aquela ideia. Lembra que tem um vídeo meu que eu já publiquei algumas semanas atrás sobre como você simular o preço do seu fornecedor, preenchendo a planilha de composição de custo. Então, naquela planilha, lá procure aí o vídeo,
como simular o preço do seu fornecedor, algo nesse sentido. Você vai encontrar lá o vídeo do Marcelo Comprador explicando item a item como é que você faz a composição daquele custo. Então, quando você faz aquela composição, com base nessas informações que você obteve do sindicato da categoria, quando você for sentar para negociar, seja qual for o fornecedor que for selecionado, você já vai ter ideia de como negociar com ele, porque você já fez a sua simulação, você já sabe mais ou menos como é que está composto aquele custo dele, tá? E claro que algumas coisas você não vai ter acesso, mas pelo menos a estrutura da planilha você já vai ter e já você vai conseguir já visualizar mais ou menos aonde você quer chegar, porque lá você determina qual é o percentual que você deseja pagar de administração, de lucro, enfim. Então, são coisas que você tem acesso e que você coloca como sugestão naquela planilha, para que quando você receber a planilha do fornecedor, você vai colocar lado a lado ali, ó, você vai ver quais são os itens de distorção e vai poder conversar e negociar diretamente em cima daqueles itens que foram identificados. Então, isso é muito importante você saber por conta disso, tá? Isso é bacana de se fazer. Outra coisa, qual é a database para reajuste de salários? Com essa informação, por que ela é importante? Porque no momento que o fornecedor vai apresentar a proposta para vocês, a proposta comercial, e ele informa qual é a database da categoria, ou se ele já informa nessa cartinha aí previamente qual é a database da categoria, daqueles colaboradores que estão prestando aquele serviço, você já sabe quando é que eles vão ter reajuste de salário. E aí a sua negociação, por exemplo, se for um serviço que for executado a partir do mês de janeiro, aí o fornecedor apresentou uma proposta em dezembro, tá? Só que ele não considerou o reajuste de janeiro. E aí, depois que você fecha o serviço, se for um serviço de longa duração, imagine você acabou de fechar o serviço e o fornecedor não considerou uma projeção do percentual de reajuste que ele teria a partir de janeiro. Se ele não considera isso daí, e aí a partir do momento que você fecha o contrato, chega em janeiro, ele vai te cobrar, tá? Então é bom estar bem amarrado. Primeiro, que o reajuste só vai ser após 12 meses de contrato. E segundo, que ele já tem que ter previsto esse custo dentro da composição dele, certo? Se ele estiver disposto a absorver esse custo, ótimo. Mas se ele não estiver disposto, se houver um pico aí de inflação e que ele não consiga absorver esse custo, e aí como é que vai ficar? Um mês de serviço você já vai ter que fazer reajuste, toda a sua negociação foi perdida praticamente. Entendeu? Então, tem que estar atento a essas questões. Outro item é a apresentação dos currículos dos profissionais fixos, né? Aquela mão de obra indireta que vai executar o serviço. Porque, assim, claro, a parte operacional, ou seja, os caras que vão executar mesmo o serviço, os caras que vão para campo, de repente a empresa não tem esse pessoal contratado, ele tem uma base de dados, um banco de dados, que quando surge o serviço, ele contrata na hora, ele ficha na hora ali para poder prestar aquele serviço. Tá, mas o staff dele, ou seja, um administrativo dele da empresa, um engenheiro, um técnico de segurança, um almoxarife, esses recursos ele já tem na empresa dele para justamente participarem dessas concorrências. Então, pelo menos essa equipe, você precisa saber quem são, qual é o nível de capacitação deles. Por quê? Porque se de repente você está colocando lá no memorial descritivo que você precisa de um acompanhamento de um engenheiro, de um técnico de segurança, aí de repente o fornecedor, ele contratou um estagiário lá de engenharia, vou citar um exemplo meio absurdo, mas que pode acontecer eventualmente. Né? Ele quer reduzir o custo dele para poder ser competitivo e ganhar concorrência. Até colocou lá um estagiário de engenharia, ou um técnico de edificações, sei lá, algum perfil que tenha um perfil inferior àquele que você solicitou no memorial descritivo. Não que essas pessoas não tenham competência para poder acompanhar o serviço, mas se você pedir um determinado profissional dentro do memorial descritivo, aquele profissional tem que ser respeitado, certo? De acordo com a sua necessidade, tá certo? Não estou entrando no mérito se as pessoas que foram selecionadas pela empresa têm condições, têm capacidade ou não de executar o serviço, mas você tem que ter uma similaridade em relação ao que foi solicitado.
Porque outro fornecedor, de repente, ele não foi competitivo porque ele atendeu todas as suas exigências, ou seja, ele colocou lá o engenheiro, ele colocou o técnico de segurança e não auxiliar técnico, entendeu? Ele colocou um almoxarife, não um assistente de almoxarifado, entendeu? Então, tem todas essas questões que precisam ser observadas. Então, é interessante que você tenha um currículo para ter certeza de que aquela equipe de mão de obra indireta vai estar realmente atendendo aos requisitos que foram solicitados dentro do memorial descritivo, se foram solicitados, tá certo? Eventualmente, se não foi solicitado um perfil de profissional ou um tipo de profissional específico, tudo bem, essa informação está dispensável nessa cartinha. Mas se foi solicitado lá no memorial descritivo, ela tem que estar batendo com o que o fornecedor apresentar para você, certo? Então, esse é um outro ponto aí importante a ser observado. Outro ponto importante é se a empresa pertence a algum grupo empresarial. Por quê? É só para você dimensionar com relação ao porte da empresa. Se é uma empresa que pertence a um grupo, alguma coisa, você entende que aquela empresa é uma empresa de grande porte, você vai pesquisar ela, claro que você fez seu dever de casa antes, já pesquisou, mas é sempre interessante você reforçar isso daí, porque às vezes você pesquisou lá no site da empresa e não está informando, vamos supor, que ela pertence a um grande grupo, só está o site daquela empresa ali, que é uma das empresas do grupo, e especificamente com aquele serviço que você está solicitando. Mas, de repente, quando ele informa isso daí na carta convite, se você solicita a informação de que ele pertence ao grupo, opa, essa daqui empresa pertence ao grupo, aí você vai pesquisar o grupo também, vai ter outras informações, tá? É uma coisa que não é necessariamente obrigatória, mas é uma informação a mais que não custa nada, é só para você saber com quem você está lidando e até para saber se o nível de empresa que você selecionou para poder fazer parte daquela concorrência, está compatível com o porte do serviço, o nível de serviço que está sendo contratado, tá certo? É só para você ter uma ideia, um balizamento com relação a isso. Outra coisa, é interessante você verificar também quanto tempo de mercado a empresa tem. Então, normalmente, quando ela envia o cartão CNPJ, você tem lá a data de constituição da empresa. Mas vai que aquela empresa, no cartão CNPJ, ela mudou de nome, ou era uma outra empresa, ela abriu uma outra empresa e assumiu o lugar daquela empresa. Então, assim, normalmente, tem algumas empresas que elas têm uma experiência de mercado, ela já tem, já passou por alguns processos, e que você, dentro do portfólio dela, ou dentro de algumas informações que você solicita, você tem a ideia do tempo de experiência daquela empresa no mercado. Como é que ela surgiu, desde quando eles atuam, se era uma outra empresa que se transformou em outra, porque eles mudaram de ramo, de segmento, mas a base dos serviços, os serviços principais eram os mesmos. Então, é interessante até para nível de informação, você saber com quem você está lidando, tá? E quanto tempo de mercado a empresa tem. Isso é interessante para você saber o nível de experiência dela, principalmente naquele serviço que você está demandando para ela, tá certo? Outra coisa que eu solicito é o CNPJ da empresa que vai efetivamente emitir a nota fiscal. Alguns ERPs, eles permitem que você coloque lá o CNPJ, por exemplo, da matriz, e ter os CNPJs filhos, né, as filiais, que você pode também estar recebendo notas dessas filiais, e elas estão ligadas à matriz, aí você faz a vinculação pela base do CNPJ, ou seja, aquela numeração até a barra, tá? Mas tem outros RPs que não têm essa funcionalidade. Então, quando chega uma nota fiscal no fornecedor e você observa que aquele fornecedor que emitiu, aquele CNPJ que emitiu a nota fiscal, não é o mesmo que você emitiu o contrato, que você registrou o contrato no sistema, que, por exemplo, ele pode ter colocado na apresentação dele os dados do CNPJ da matriz. Só que, para faturamento, ele tem uma filial que é próxima da empresa onde você trabalha, e aí ele colocou os dados daquela filial para poder faturar o serviço, tá? E ainda tem outras questões. Por exemplo, se um fornecedor ele está com algum tipo de informação, de algum tipo de problema naquele CNPJ da filial, está com muito protesto, está com muita pendência trabalhista, aí às vezes o fornecedor
de repente ele pode não querer que essas informações prejudiquem ele no momento da avaliação. Então ele vai lá, coloca os dados da matriz, você verifica, a matriz está toda limpinha, está tudo certinho, e não precisa filial. Quando você descobre, você já contratou o serviço, já cadastrou o contrato, você só vai descobrir isso no momento da emissão da nota fiscal, que aí você vai ver a divergência. Aí já era, Inês já é morta, o fornecedor já está contratado, e aí você tem que rezar para não ter nenhuma dor de cabeça, tá certo? Mas, por isso que é interessante que, no momento que ele enviar a cartinha de concordância lá, ele também informe qual é o CNPJ que ele vai emitir a nota fiscal, porque a partir dessa informação, aí você já fica mais tranquilo, você já sabe. Se ele colocar alguma coisa divergente disso, você pode questionar, poxa, eu pedi para você informar qual era o CNPJ que você ia faturar, e você colocou outro CNPJ, por que você está mudando agora? Tá? Se a justificativa dele for plausível, for alguma coisa que realmente tudo bem, aconteceu de última hora, teve um problema e tal, e aí eles resolveram mudar. Se justificou adequadamente, beleza, mas se não se justificou, aí você vai ficar com uma situação complicada, porque toda a documentação foi gerada em nome daquele CNPJ, você vai ter um retrabalho de refazer todo o processo para poder consertar um CNPJ que veio errado, tá certo? Então, tem que ficar atento nisso também. Outra informação importantíssima que eu solicito no momento da carta convite é que a empresa informe qual é o regime de tributação a qual ela está vinculada. Essa informação é estrategíssima, né? Não sei se tem essa palavra, mas vamos lá. Estrategíssima para você montar sua estratégia de negociação. Lembra lá da planilha de informação de preço? Procure lá essa planilha, está em um dos vídeos aí que eu publiquei recentemente, como você simular o preço do seu fornecedor. Na planilha, eu mostro para vocês os 3 tipos de regime de tributação. O do lucro real, lucro presumido e o do simples nacional. Essa diferenciação tem variação com relação à carga tributária daquele fornecedor. Tá? E o Simples Nacional, obviamente, ele vai ter uma carga menor do que uma empresa de lucro real, lucro presumido, que tem uma carga tributária ali meio parecida. Em termos de tributação, não tem muita diferença, é pequena a diferença, mas depende da escolha da empresa, depende do porte, ou seja, de toda uma questão fiscal que é observada lá pela empresa no momento que vai definir qual é o regime que ela vai seguir. Tá? Então, é interessante que você saiba disso, porque isso pode haver diferenciação. Vai que você contrata 3 empresas do mesmo porte, tá? Só que 2 optaram pelo lucro real e uma optou pelo Simples Nacional. Ainda está dentro da faixa de faturamento que permita ela ser Simples Nacional. Então, quando você vai verificar a composição do custo com base na tributação do Simples Nacional, tem uma redução significativa da carga tributária, tá? E isso impacta diretamente no custo final dele. Então, é interessante você ter essas informações justamente para que você possa saber como você vai negociar. Bom, o fornecedor de Simples Nacional, ele atende tecnicamente, ele está no porte adequado, ele tem todos os recursos para atender, teoricamente, ele viria mais competitivo, mas, eventualmente, ele pode ter onerado o custo dele em outros itens, tá? Ignorando a condição dele como Simples Nacional. E ele pode vir com um preço mais alto. Aí você tem uma oportunidade de negociar mais forte em cima dele, porque ele tem uma carga tributária menor. Então, ele pode, sim, ele ainda tem margem de negociação maior para poder reduzir, a não ser que ele esteja muito acima dos outros. Aí você vai ter que negociar com os outros, que são de lucro real, ou, eventualmente, de lucro presumido, para ver aquele fornecedor que está com a melhor condição possível, independente do seu regime de tributação, para poder negociar. São outros clientes. Mas se ele tiver, por exemplo, pau a pau com uma empresa que é do lucro real, ou seja, esteja na mesma faixa de preço, com quem é que você tem mais margem de negociação? É aquela empresa de lucro real, eles estão praticamente equiparados. A diferença é mínima, é questão de alguns reais, não chega nem R$1.000. Então, estão equiparados em termos de preço total. Só que uma é Simples Nacional, a outra é lucro real. Com quem é que você tem maior probabilidade de conseguir uma negociação melhor para poder reduzir esses preços? Né? Então, teoricamente, seria com a empresa de Simples Nacional, porque ela
tem uma carga tributária muito menor. Então, o que você vai estar negociando, basicamente, com o fornecedor, são benefícios, máquinas e equipamentos, eventualmente teve alguma distorção, que você vai identificar, vai alinhar e vai negociar esses itens de distorção. Depois que você fizer isso, aí você ainda tem como negociar em cima da carga tributária dele, tá? Porque ele deve ter sobrecarregado, óbvio, a parte de administração e lucro, para ele ficar mais confortável. Então, você ainda tem mais margem para negociar com o fornecedor quando há essa diferenciação com relação ao regime de tributação. Por isso que tudo que é colocado na carta convite, você tem que estar atento, que tem que ter um foco estratégico na negociação. A ideia é o resultado do seu processo. É o resultado do seu processo. E se você se precaver e solicita todas essas informações que vão impactar diretamente no resultado do seu processo, você já sai na frente, tá? Então, lá na frente, na hora de você negociar, você já vai estar mais tranquilo, tá certo? Então, essa é a lista de itens que eu solicito que ele apresente na carta de apresentação dele lá, a carta de concordância, né, com os termos da carta convite e todos esses itens que eu listei aqui. Aí eu passo para a etapa seguinte com relação à solicitação de documentação de cadastro. Então, aqueles documentos que você vai solicitar, porque assim, quando fornecedor, você conheceu o fornecedor, você viu através de uma apresentação, né, um portfólio que foi apresentado, ou através do site da empresa, ou através de uma indicação, enfim. Só que você não conhece muito a fundo aquela empresa. Aí você precisa conhecer mais com relação àquela empresa. Então, você precisa saber qual é o CNPJ dela, inscrição estadual, ver como é que está composto o contrato social dela, para ver questão de capital social, verificar as certidões negativas de débito, seja em relação a tributos da União, seja em relação a débitos trabalhistas, a distribuidores forenses, se ele tem algum pedido de falência, de recuperação judicial, uma certidão de FGTS, um balanço patrimonial para que você verifique como é que foi a evolução dele nos últimos anos, se ele apresentou lucro, se ele apresentou prejuízo, se ele não cresceu muito, ou se ele ficou meio que estagnado. É importante ter essas informações. Lembra que o foco é sempre na negociação e sempre estratégico e sempre para você conhecer melhor a capacidade daquela empresa para saber se ela vai ter um eventual problema ou não na hora de você contratar. Então, quanto antes você tem essas informações, melhor para te fazer, no momento que você for definir por um ou por outro, você ter esses pontos aí bem levantados, tá certo? Também a convenção coletiva de trabalho, lembra que não basta você pedir a informação sobre o sindicato a qual os empregados dele estão vinculados. É bom que você solicite também a convenção coletiva atualizada, né? A última convenção coletiva que foi fechada pelaquela empresa. Então, essa informação também é importante, que é a partir dali que você vai fazer aquela verificação e a simulação da composição de custos dele, dos colaboradores que vão participar daquele processo, tá certo? E, por fim, uma carta, um comprovante, a carta de filiação, porque ele pode, de repente, colocar lá que ele pertence a um sindicato, mas não sei, vai estar na cabeça de cada um. Então, eu não tenho como ter certeza. A única forma de ter certeza de que realmente ele está falando a verdade sobre qual sindicato ele está vinculado, ele apresentando a carta de filiação daquele sindicato, tá certo? Então, é um dos documentos que eu peço só para poder resguardar mesmo. Outra coisa é com relação à documentação de qualificação desses fornecedores, tá? Como é que você afere se um fornecedor tem algum nível, alguma certificação de qualificação? É solicitando para ele. Ele, por exemplo, ele tem uma ISO 9000. Normalmente, aqueles fornecedores que têm ISO 9000, eles colocam o selinho lá da ISO nas propostas deles, ou numa apresentação, ou colocam uma cópia do certificado na apresentação da proposta, no portfólio deles. Normalmente, é assim que acontece. Mas, se não for colocado nada disso, você pode fazer apresentar para ele um questionário. Eu tenho um formulário que a gente normalmente utiliza, e cada empresa pode ter o seu, né? São perguntas básicas, perguntando se ele tem ISO, ou se ele tem algum programa de qualificação dentro da empresa dele, segue alguns requisitos de qualidade, né, dentro da empresa dele, quais são esses requisitos que ele segue, e com relação também à parte de saúde, segurança, meio ambiente, enfim, que requisitos ele cumpre de cada uma dessas certificações,
é uma forma de você saber o nível de qualificação daquela empresa, tá? E se ele tiver a certificação, óbvio, você pede a cópia do certificado, fica muito mais fácil de você avaliar. E também cópia dos atestados de capacitação técnica dos últimos serviços que ele executou para outras empresas dentro da mesma característica daquilo que você está contratando naquele momento, certo? Então, é uma outra forma de você verificar a qualidade, a capacitação técnica daquela empresa com relação ao serviço que você pretende contratar, tá? Outra coisa que eu solicito também, que eu informo lá na carta convite, é que ele apresente também os itens exclusos de fornecimento. O que é isso, Marcelo? Itens exclusos de fornecimento é que ele deixe claro aquilo que a empresa dele não vai fornecer sob hipótese nenhuma. Por exemplo, a empresa ela é uma empresa de fornecimento de andaime, mas ela não vai fornecer, em hipótese nenhuma, tipo uma plataforma elevatória, porque o foco dela é andaime. Estou citando um exemplo assim meio esdrúxulo, mas é só para você ter ideia. Não, eu não vou solicitar uma plataforma elevatória, meu foco aqui é andaime. Mas em determinados locais, o andaime ele não é tão eficiente, precisa de uma plataforma, ou vice-versa. Então, se você solicita isso daí dentro da carta convite ou do memorial descritivo, e o fornecedor diz, não, isso daí eu não forneço porque não é meu foco é só andaime, não é plataforma elevatória. Então, ele tem que estar relacionando quais são os itens que estão exclusos da proposta dele. Se a empresa contratante quiser, ele já deixa claro que a contratante vai ter que fornecer aquilo ali, tá certo? Isso daí pode ser bom, pode ser ruim, mas ele tem que ser claro, tem que ser transparente daquilo que ele não vai fornecer, porque não adianta você ficar no imaginário de que se está lá no memorial descritivo e ele não listou na proposta dele, e só porque você disse lá que está no memorial descritivo, você tem que obrigar ele a fornecer, você não pode obrigar. Então, pô, se o cara disse não vou fornecer, não vou fornecer. Então, é importante que ele esteja destacando isso na proposta dele, quais são aqueles itens que ele não fornece de jeito nenhum e que não vão fazer parte da proposta dele, tá certo? Então, é só um exemplo, mas é mais ou menos como funciona. Outra coisa que eu gosto de colocar na carta convite são algumas considerações em relação à proposta que vai ser apresentada, ou seja, qual vai ser a validade, que eu já informei lá em cima, 60 dias, qual o prazo de pagamento sugerido, por exemplo, se seu financeiro determina que os pagamentos de fornecedores só vão ocorrer com 60 dias a partir da emissão da nota fiscal, você é obrigado a colocar isso na carta convite, né? Porque é uma exigência, uma norma interna do seu financeiro, tá? O fornecedor, ele tem direito de aceitar ou não. Aqueles que aceitam, eles têm o direito de colocar o custo financeiro ou não, entendeu? A depender da estratégia dele. Se ele quiser assumir aquele custo financeiro e conceder ao fornecedor, ao cliente dele, o prazo de pagamento de 60 dias sem nenhum encargo adicional, ótimo, ele está sendo mais competitivo do que outros. Mas tem aqueles, não, tudo bem, eu faço até por 60 dias, mas eu vou colocar uma taxa aí embutida no preço justamente para cobrir esse meu custo financeiro. É uma opção dele, entendeu? E tem aquele também que vai dizer, não consigo porque eu não tenho fluxo de caixa suficiente para poder cobrir esses custos até receber meu pagamento, não tenho condições. Então, aqueles fornecedores, provavelmente, eles vão ficar de fora do processo, porque eles não têm condições de atender aquele prazo mínimo de pagamento que foi estipulado ali, tá certo? Mas pode ser de 30 dias, 35, 40, não importa, isso daí é a definição que você vai colocar de acordo com o seu financeiro e também de acordo com as suas metas de aquisição, né? Às vezes a área de suprimentos tem metas de cumprimento de prazo de pagamento mínimo, né? Até por orientação do próprio financeiro para auxiliar no fluxo de caixa da empresa, tá certo? Então, isso daí é uma definição feita entre a área de suprimentos e o financeiro, e essa informação tem que estar clara também na carta convite para que os proponentes já saibam disso antes de preparar a proposta deles, tá certo? Outra coisa é com relação às orientações quanto à medição de serviço. Normalmente eu gosto de colocar lá a informação, olha, que a nota fiscal só poderá ser emitida mediante a apresentação de um boletim de medição com antecedência mínima de 5 dias, ou até a data tal de cada mês, por exemplo, até dia 25 de cada mês, ou até dia 20 de cada mês, em que o usuário, o cliente interno, vai ter 5 dias lá para poder fazer aquela medição, ou lançar aquela medição, ou aprovar, ou atestar de que aquilo realmente que foi feito
de serviço foi cumprido exatamente, tá? E depois disso, ele vai poder emitir a nota fiscal, depois da aprovação dessa medição, ele vai poder emitir a nota fiscal após 5 dias de avaliação, tá certo? Então, são algumas orientações que eu gosto de informar para o fornecedor, para que ele fique ciente, ele já sabe de alguns procedimentos prévios, de como funciona o sistema de faturamento da empresa, né, a autorização que ele vai ter para poder faturar um serviço vai ser mediante esses critérios, tá? Então, ele tem que apresentar a medição, tem que ser aprovada essa medição, para depois ele poder emitir a nota fiscal. Então, isso é muito importante que esteja sendo considerado, certo? Aí eu passo para o item seguinte, que são em relação às informações quanto ao que deve estar compreendido na formação dos preços. Então, é interessante que você também informe para ele, olha, na composição do seu custo, se ele for preencher uma planilha de composição de custo, né, que se essa foi uma das planilhas que você vai enviar para o fornecedor, já tem todas essas informações lá elencadas, mas ele tem que destacar isso na proposta comercial dele, que vão ter esses custos, tipo com exames médicos, admissionais, demissionais, periódicos, treinamento, supervisão, mão de obra, uniforme, EPI, alimentação, transporte, assistência médica, encargos sociais, trabalhistas, seguros, administração, lucro, tributação, enfim, todos os custos possíveis que ele vai ter, ele precisa deixar claro que já estão embutidos no preço, tá? Para que você não fique, eu não previ alimentação, eu coloquei alimentação por conta da contratante, eu não coloquei transporte, aí fica aquela discussão depois do contrato fechado que não vai para lugar nenhum. Então, é importante estar destacado ali, olha, você tem ciência de que tem que estar tudo embutido no preço, você não pode alegar que você desconhecia isso daí. Então, é importante estar lá na carta convite para que você já alerte ao seu fornecedor antecipadamente, tá certo? Olha só, vamos ver aqui quem são as pessoas que estão acompanhando aí. Rogério entrou aí agora há pouco. Jurandir, valeu, Jurandir. Paulo César, Wagner, maravilha. Turma aí acompanhando aí a live do comprador. Vamos lá. Outra informação que tem que estar clara ali na formação do preço se tiver uma equipe fixa, qual é a jornada de trabalho daquela equipe? Aquela equipe que eu falei lá atrás, com relação à mão de obra indireta, né? Aquelas pessoas que vão trabalhar na parte administrativa e acompanhamento do serviço, né? Então, qual é a jornada de trabalho dessas pessoas? Se vai haver necessidade de eventuais horas extras, tem que estar previsto também qual é o valor de hora extra, né, que vai ser cobrado, caso o horário dessas pessoas ultrapasse as 8 horas diárias, né, de serviço, ou, dependendo do tipo de acordo que for feito, se for um serviço que vai haver necessidade dessas pessoas também trabalharem por mais horas do que o normal, tipo 10 horas por dia, se há algum tipo de acordo de compensação de horas com essas pessoas, né? Porque a empresa, quando ela vai fazer compensação de horas, vai ter que fazer um acordo diretamente com cada empregado, dizendo, olha, você vai trabalhar 10 horas, mas isso daí não é hora extra, você vai trabalhar normal, porque o importante é que ele considere as 44 horas semanais, a carga horária de 44 horas semanais. Mas o regime de trabalho, de repente, foi considerado com 10 horas por dia, mas tem que estar cumprindo as 44 horas semanais. Ou se ele precisar trabalhar além, aí tem esse acordo de compensação de horas, ele vai trabalhar de segunda a sexta, todos os dias, e vai ter a compensação daquelas horas que ele trabalhou a mais em algum outro momento, lá na frente, ao final do serviço, tá? Antes dele concluir efetivamente o contrato de trabalho dele, tá? Se por acaso extrapole, tem que ter algum aditivo, enfim. São outras questões aí que eu não vou entrar no mérito. Mas é importante que esteja bem claro qual é a carga horária, o regime de trabalho dessas pessoas que vão trabalhar, tanto daqueles fixos, quanto daqueles que vão trabalhar no campo também, tem que ter essas informações, tá certo? E aí eu parto para as considerações gerais, né? Então, a gente já está chegando aí ao finalzinho da nossa live, e aí eu tenho algumas considerações gerais que eu gosto de estar colocando também na carta convite. Os requisitos de aceitação daquela carta convite, né? Você tem o direito de cancelar ela a qualquer momento, tá certo? Você não precisa necessariamente, se houver algum tipo de cancelamento, por qualquer que seja o motivo, vai que, de repente, estava previsto executar aquele serviço, só que aí a verba que estava disponibilizada para aquele serviço não foi mais liberada. Então,
eventualmente precisou ser cancelado. Então, tem que estar claro isso para o fornecedor de que qualquer desistência ou cancelamento por parte da contratante não incorre em custos contra ela, tá? Para você se resguardar também, porque cada visita, cada participação em um processo competitivo é um investimento que a empresa está fazendo, tá certo? E isso também, esse investimento tem que ser arcado o custo desse investimento. Então, tem um momento que a empresa pode ganhar, pode seguir adiante a concorrência pode ir até o fim, ela pode ganhar, ou ela pode perder, então ela tem que estar ciente disso. Esse custo que ela tem para formar uma proposta, para montar uma proposta, para participar de um processo, tem que estar ciente dela, porque pode existir, ou ela pode perder aquele custo ali, tá certo? Então, é interessante que ela tenha essas informações antecipadamente, para que não tenha nenhum tipo de problema futuro. Poxa, participou do processo, vocês cancelaram, mas eu investi, o meu técnico foi lá, não sei quantas vezes, fez visita, fez isso e aquilo, eu tive esse custo. Então, é importante que você esteja destacando essa informação na carta convite, que você não se responsabiliza pelos custos incorridos na formação da proposta, certo? Porque isso daí é um investimento que essas empresas vão fazer, que é o ônus que ela tem para poder participar dos processos. Faz parte do processo. Entendeu? Então, são esses os requisitos. Outra coisa é com relação a esclarecimentos eventuais de divergências, né? Então, tem que estar alinhado de que qualquer divergência tem que estar passando para a área técnica, tem quem são as pessoas de contato, se você coloca lá a regra de que o envio desses questionamentos, desses esclarecimentos tem que ser enviado para o comprador intermedia esses questionamentos com a área técnica responde, e aí, a partir dali, você responde para todas as proponentes. Então, tem que estar clara essa informação ali, tá certo? Quanto às orientações quanto à escolha da melhor proposta, quais são os requisitos de avaliação daquelas propostas, tá? Não precisa estar explícito na carta convite quais são os critérios, até porque os critérios você só pode, eventualmente, você pode construir ao longo do processo de concorrência, tá certo? Podem ser definidos a partir do momento da recebimento das propostas. Então, de repente, naquele momento, você não tem critérios definidos. Então, tem que deixar claro que vão ser definidos critérios, e se esses critérios são exclusivos da empresa contratante. Ela tem a liberdade de definir seus critérios da melhor maneira que ela achar conveniente para poder fazer a seleção. Claro que a gente vai procurar fazer sempre dentro da maior lisura possível, obedecendo todos os trâmites técnicos normais de uma contratação, de uma carta convite, de um bid, tá certo? Primeiro avaliação técnica, depois avaliação comercial, seleção com base na melhor composição técnica e comercial de proposta, e não somente em relação a uma condição comercial ou em relação a uma preferência, nada disso. Tem que seguir realmente critérios bem definidos na escolha de um fornecedor, tá certo? E outra informação também, nas considerações gerais, é com relação a informações sobre eventuais documentos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, que você já sinaliza ali para ele que em algum momento vai ser solicitado, caso aquela empresa seja vencedora do processo. Então, se ela for vencedora, eventualmente vai ser solicitado através de uma área de cadastro que cuida desses processos, ou de uma área de RH, ou de uma empresa contratada de gestão de terceiros, para poder fazer o acompanhamento dessa documentação, para ter certeza que a empresa está cumprindo todas as suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Então, essas informações, elas precisam estar sinalizadas ali, de que, finalizando o processo, haverá, sim, a cobrança dessa documentação. Então, é só para que o fornecedor tenha ciência de que aquilo em algum momento vai acontecer, tá? Outra coisa seria a indicação das pessoas que vão poder fazer os esclarecimentos, né? Tanto da parte técnica, tá? Quanto da parte comercial, que seria você, o comprador, certo? Então, quem são as pessoas de contato para esclarecimento técnico antes do envio da proposta, tá? Esse momento aí é possível, sim, de que haja algum tipo de esclarecimento a ser solicitado. Então, tem que estar claro lá na carta convite quem são as pessoas que vão receber essa demanda, e aí sim o comprador vai compilar aquelas informações e despachar para todos os proponentes, tá certo? E, por fim, a lista de anexos, né? Então, o que é que vai estar anexado àquela carta convite? Vai estar anexado o MD,
ou memorial descritivo, ou um escopo, a especificação técnica dos serviços, uma planilha, um modelo de planilha de informação de preços, né, uma planilha de composição de custos, uma planilha de preços unitários, enfim, algum tipo de planilha para que você possa comparar essas propostas quando você receber, manuais, formulários, normas, procedimentos. Então, o que é que vai estar sendo considerado naquela carta convite que o fornecedor vai estar observando para poder fazer a sua formação de preço. Eventuais normas e procedimentos ou podem estar listadas na própria carta convite, ou, de repente, se o usuário já mandou alguns outros procedimentos específicos também no memorial descritivo. Então, de repente, tem alguns procedimentos que são mais genéricos para todos os fornecedores e que você coloca no anexo da carta convite. Mas aqueles procedimentos específicos em relação ao serviço que vai ser prestado, o usuário, o cliente interno, pode listar eles também lá no memorial descritivo. Então, há um complemento de informações aí com relação a tudo que tem que ser observado no momento do fornecedor preparar sua proposta, tá certo? E aí, é isso, gente. Basicamente é isso que, como eu componho as minhas cartas convites, são as informações que eu considero importantíssimas para a formação dessa carta convite e envio ao mercado, são aquilo que eu considero realmente, de fato, importante para que o fornecedor possa ter o maior número de informações e você também obter o maior número de informações possíveis para que você possa definir a sua estratégia de negociação. E aqui, para finalizar, eu vou entrar naquela parte lá das regrinhas, né? Então, ao final de cada vídeo meu, eu gosto de colocar algumas regrinhas em relação ao assunto que a gente tratou nesse dia, tá? Então, as regrinhas de hoje. Então, quando você vai preparar uma carta convite, umas regras básicas que eu pus. Acrescente na carta convite os itens que vão te auxiliar na sua estratégia de negociação. Foi o que eu falei. Cada item que compõe a carta convite é pensando na estratégia de negociação, né? Ou seja, cada solicitação que você faz é pensando na estratégia de negociação. É em que aquele documento, aquela informação pode te ajudar na hora de você definir a sua estratégia de negociação. Pense com foco nisso, que você vai ver que há muita coisa que você pode amplificar e potencializar a sua capacidade de negociação quando você já tem essas informações de forma antecipada, tá certo? A segunda regrinha, mantenha seu cliente interno informado de tudo, sobre cada passo, sobre cada etapa do processo de concorrência, né? E desde o início, desde quando você enviou a carta convite, a parte dos esclarecimentos que você vai estar alinhando sempre com ele, né? E até o fechamento do processo. Cada etapa desse processo tem que estar tendo a ciência do seu cliente interno para que ele possa acompanhar e saber exatamente em que fase você está do processo. A terceira regrinha, utilize o planejamento estratégico como guia durante o processo. Lembra do planejamento estratégico que a gente falou lá na segunda-feira? Então, o planejamento estratégico é importantíssimo para que você possa fazer exatamente um acompanhamento dessa etapa do processo, que é a carta convite. Tá? A carta convite é um dos itens do planejamento estratégico. E aqui você tem que seguir ele para você saber exatamente em que momento está, qual a fase do processo, quanto tempo você ainda tem, e todos esses itens são importantes para que você possa cumprir o seu cronograma da maneira mais fácil possível, tá certo? Então, mais rápida possível. E você conclua a sua carta convite com êxito. E, por fim, domine a estrutura da carta convite. Então, esses itens aqui, repasse, assista mais de uma vez, assista pausadamente, veja cada um desses itens, faça suas anotações, tá certo? E com essas informações, você com certeza vai conseguir se organizar, se estruturar melhor e fazer uma carta convite da melhor maneira possível para poder enviar ao mercado, tá certo? Então, gente, eu gostaria de agradecer muito para aqueles que ficaram comigo até esse momento, tá certo? Essa é a terceira live. Então, um forte abraço. Curtiu? Já deixa logo o seu like aí, ó, curte aí nosso vídeo. Isso já ajuda, reforça. Quem está aí online, por favor, já deixa logo o seu like aí, porque não custa nada, já ajuda para que outros compradores também, quando virem esse vídeo lá na frente, já saber, já terem mais noção de como foi o conteúdo do vídeo, tá certo? Então, forte abraço,
Fica com Deus, compartilha também esse vídeo. Forte abraço aí, fica com Deus, até o próximo vídeo e obrigado aí por terem ficado até esse momento comigo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.